Salve moçada da segunda série, turmas 2A, 2B, 2C e 2D. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto moçada? A gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo de mudança de fase, né? Chegou a ver na última aula a solidificação e a fusão, que foi o último conteúdo que caiu na nossa avaliação que eu passei para vocês, né? Avaliação parcial, que eu estou recebendo já essa semana aqui no presencial, e que vocês devem estar resolvendo aí. E agora a gente vai dar continuidade com o nosso estudo e começar a falar aí na página 99 sobre vaporização, condensação, calefação, certo? Então o que vem aqui a ser a vaporização? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso, né? Então, a passagem do estado líquido para o estado gasoso pode ocorrer de três maneiras. Primeiro, por evaporação, quando ocorre lentamente a qualquer temperatura. Por exemplo, uma roupa molhada, por exemplo, torna-se seca em virtude da evaporação da água, né? Então, ela é um processo de evaporação que acontece lentamente, né? Tu coloca a roupa, depois de passar algumas horas, se estiver no sol quente, né, tu vai ver lá, ela vai estar mais seca. Por quê? Porque a água que estava nela sofreu evaporação. Também pode acontecer por ebulição, né? A passagem do estado líquido para o gasoso, ou seja, a vaporização pode acontecer por ebulição, quando ocorre rapidamente a uma temperatura bem determinada, certo? Para cada líquido. A água em uma panela só começa a ferver, isto é, só entra em ebulição quando sua temperatura atinge um determinado valor. Então isso aí é ebulição, que é o que a gente vai estudar mais, certo, pessoal? Que é a passagem rápida quando acontece numa temperatura determinada, certo? É a mudança de fase chamada ebulição, passagem do líquido para o gasoso. A terceira maneira de acontecer também a vaporização é por calefação, quando a passagem se faz muito rapidamente a uma temperatura muito acima da temperatura de ebulição. Por exemplo, uma gota de água, quando cai sobre a superfície aquecida de ferro de passar, roupa, né, por exemplo, é convertida em vapor em poucos instantes. Então, se você deixar pingar uma gota d'água em cima, por exemplo, de uma chapa daquela de fazer hambúrguer, né, que ela estiver bem quente, se deixar pingar uma gota d'água, ela sofre, vira vapor na hora ali. Por quê? Porque sofreu calefação. A temperatura da chapa está muito acima da temperatura de ebulição da água e ela sofre a calefação, que é uma passagem muito rápida do estado líquido para o gasoso. Beleza, pessoal? Seguindo aí na página 100, ele fala sobre evaporação, né? Sabemos que as moléculas de um líquido a qualquer temperatura encontram-se em constante agitação, movendo-se em todas as direções, com velocidades variáveis, certo? Aqui, ó, no líquido aqui, ó, certo? Variáveis desde zero até valores muito grandes. Algumas moléculas com velocidades suficientemente elevadas ao alcançarem a superfície conseguem escapar do líquido, certo? Após escaparem, elas passam a uma situação em que se encontram muito afastadas entre si, de modo que a força eletromagnética entre elas é praticamente nula, isto é, encontram-se em estado gasoso. Então, aí quando tu tá aquecendo um líquido, as moléculas vão subindo aqui, né? Essas que ficam mais aqui acima começam a se agitar tanto que elas passaram já do estado líquido para o estado gasoso, certo? A velocidade de evaporação, né? A velocidade com que um líquido evapora depende de alguns fatores que examinaremos a seguir. A temperatura, certo? Pois quando aumentamos a temperatura de um líquido, a energia cinética média de suas moléculas aumenta, né? Geralmente, ao sair de uma piscina, por exemplo, sentimos mais frio do que dentro da água. Essa sensação é uma consequência da evaporação da água aderida à nossa pele. Então, quando tu está dentro de uma piscina que tu sai, né, no sol, tu sente logo um frio. Por quê? Porque aquela água que está te protegendo, ela evapora rapidamente do teu corpo, certo? Aí tu tem essa sensação de frio, certo? A segunda situação aqui é superfícies de contato do líquido com o ambiente. Observa-se também que o líquido contido no recipiente da letra B, que é aqui, ó, tem essa parte aqui estreita, né? Ele vai evaporar mais lentamente que esse do que o do A vai evaporar mais lentamente que o do B, certo?
Por quê? Porque no B a superfície é maior, então a área que está em contato vai ser maior e vai evaporar mais rapidamente. Já aqui, como a área é menor, a quantidade de partículas vai ser menor também, a evaporação vai ser menor, certo? E o número de moléculas do estado de vapor, pois se muitas moléculas voltarem para a fase líquida, a velocidade de evaporação será pequena. Por esse motivo, em um dia úmido, né, a quantidade grande de água na atmosfera, roupas molhadas demoram mais tempo para secar, né? Porque como tem o dia está úmido, a quantidade de moléculas que vai passar do estado de vapor vai ser menor, e aí, consequentemente, vai demorar mais para secar uma roupa, certo? Aí vamos para a ebulição, que é o que a gente tem que estudar realmente, certo? A ebulição, ela obedece três, né? Verifica-se experimentalmente que o processo de ebulição apresenta regularidades semelhantes àquelas que estudamos para a fusão, que são as seguintes. Primeira lei da ebulição. A uma dada pressão, a temperatura na qual ocorre a ebulição, ou seja, o ponto de ebulição, é bem determinado para cada substância, certo? Então, cada substância tem a sua própria temperatura de ebulição, ponto de ebulição, certo? Segundo, se um líquido se encontra em seu ponto de ebulição, é necessário fornecer calor a ele para que o processo seja mantido, certo? A quantidade de calor que deve ser fornecida por unidade de massa é denominada calor latente de vaporização, característico de cada substância, certo? Então, quando já está na temperatura para a mudança de fase, é preciso que se forneça uma quantidade de calor para essa substância passar do estado líquido para o gasoso, certo? E essa quantidade de calor é calor latente de vaporização, que é típico de cada substância. Por exemplo, para a água, a pressão de atm, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, certo? E essa tabela bem aqui, ela vai ter valores de substâncias e seus pontos de ebulição, né? O mercúrio só entra em ebulição a 357 graus Celsius e é preciso fornecer 65 calorias por grama. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius e é preciso fornecer 540 calorias por grama para poder passar a água para o estado de vapor, certo? E assim tem outras substâncias aqui, como o álcool etílico, que entra em ebulição a 78 graus Celsius e é necessário fornecer 204 calorias por grama, certo? É o calor latente específico de fusão dessas substâncias, certo? Aí, terceira situação da vaporização, da ebulição, né? Durante a ebulição, apesar de se fornecer calor ao líquido, sua temperatura permanece o quê? Constante. E o vapor que se forma encontra-se à mesma temperatura do líquido. Então, se tu for, por exemplo, abrir uma panela que a água já está fervendo, vai subir um vapor ali que é muito quente, que está à mesma temperatura do líquido, ou seja, 100 graus. Então, por isso que não é bom olhar para abrir uma panela muito de perto, assim, porque aquele vapor que sobe ali está a uma temperatura muito alta. Por quê? Porque durante o processo de fase, de vaporização, de ebulição, a temperatura permanece constante. Então, a mesma temperatura do líquido vai ser a temperatura do vapor, uma temperatura alta, né? Beleza, pessoal? Aqui ele tem uma curva de aquecimento, certo? Da água. Olha lá. Aí está aqui gelo a menos 8 graus. Quando chegou em zero, o que acontece com o gelo? Ele começa a sofrer a fusão, né? Então, nesse período aqui, a temperatura permanece constante. Tu fornece calor, mas o calor que é fornecido só serve para fazer o quê? Para fazer com que o sólido passe para o estado líquido. Então, tinha aqui gelo, né? Menos 8 graus Celsius. Quando chegou em zero, esse gelo começou a sofrer fusão e aí derrete. Depois que ele derreteu, ele virou líquido, aí continua aquecendo essa água. Okay? Então, essa água aqueceu, a temperatura dela foi aumentando. E quando a temperatura dela chega em quanto? Em 100 graus, ela começa a sofrer o processo de ebulição. Aqui acontece de novo, a temperatura permanece constante durante todo o processo de mudança de estado, em que, nesse caso aqui, a água está passando para o estado de vapor. E depois esse vapor continua sendo aquecido aqui, ó, beleza? Ele continua aumentando a temperatura. Então, durante a fusão e durante a ebulição, a temperatura permanece como? Constante, certo? Porque ele está mudando de estado, certo? E a condensação vem a ser o processo inverso, né? Retirando-se calor do vapor de uma substância que esteja a uma temperatura superior ao seu ponto de ebulição, a temperatura do vapor diminuirá
e quando ela atingir o valor no qual ocorreu a ebulição, o vapor começará a se condensar, ou seja, vai voltar a virar líquido, a se liquefazer. Ou seja, o ponto de condensação é igual ao ponto de ebulição. Sendo a condensação um processo inverso à vaporização, o vapor deverá liberar calor para se liquefazer, sendo o calor latente de condensação igual ao calor latente de vaporização. Então, o calor latente de fusão, de vaporização é igual ao de condensação, só que na vaporização ele recebe calor e na condensação o líquido perde, o vapor perde calor, certo? Aí vamos ver esse exemplo bem aqui, pessoal. Qual é a quantidade de calor que devemos fornecer a 20 gramas de gelo a 0 graus Celsius para transformá-lo em vapor de água superaquecido a 200 graus Celsius, certo? Então vou parar bem aqui para a gente colocar essa questão do quadro. Aí, pessoal, vamos colocar direto aqui mesmo. Olha lá. Primeiro, eu quero fazer o quê? Fazer com que esse gelo que está a 0 graus, 20 gramas de gelo, se transforme em vapor de água superaquecido a 200 graus Celsius. Primeiro eu vou fazer o que com esse gelo? Eu vou derreter ele. Para derreter eu uso que fórmula? Que calor eu uso? É o Quimel, né? Olha lá a fórmula. Quimel. Q igual a M vezes L. Só que a massa de gelo é 20 e o calor latente de fusão do gelo é 80. Aí 20 vezes 80, 2 vezes 8, 16, com 2 zeros, 1.600. 1.600 calorias, certo? Essa quantidade de calor aconteceu o quê? Derreti o gelo. O gelo derreteu, virou água, só que essa água está o quê? A 0 graus e eu quero fazer ela virar vapor. Então, primeiro que aquecer ela com que calor? Com calor sensível, o calor absorvido, que é o Q-macete. A massa de água é 20. O calor específico da água é 1. Se ela está a 0 graus, porque ela acabou de derreter, né? E eu quero que ela chegue a temperatura de evaporação, que é 100 graus, então vai variar a temperatura da quanto? 100. Então, 20 vezes 1 vezes 100. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 com quantos zeros? 3. Então, 2.000 calorias. Com essas 2.000 calorias, a água chegou na temperatura de 100 graus, ela está pronta para virar o quê? Vapor. Para virar vapor, tem que fornecer de novo o calor de mudança de estado, que é o Quimel. A massa de água que eu vou fazer virar vapor é 20. O calor latente de fusão da água é 540, só ver na tabela lá, certo? 20 vezes 540, 2 vezes 54 dá 108, com 2 zeros fica 10.800 calorias, certo, pessoal? 10.800 calorias é o calor necessário para fazer a água virar vapor. Agora eu quero que essa água chegue a quanto? A 200 graus, e ela já está a quanto? Está a 100 esse vapor de água, desculpa, esse vapor agora é vapor de água, eu quero que ele chegue a 200 graus, ele já está a 100, eu vou fornecer o que para fazer de mudar de estado? Calor, né, de variação de temperatura, que é o calor absorvido, ou seja, Q-macete. A massa de vapor é 20 graus, era 20 graus de gelo, virou 20 graus de água, 20 gramas de gelo, virou 20 gramas de água e agora é 20 gramas de vapor. O calor específico do vapor é 0,5 e a variação de temperatura vai ser quanto? 100, porque ele já está em 100, eu quero que chegue a 200, então vai variar 100. 20 vezes 0,5 vezes 100, né? 2 vezes 5, 10, vezes 1, 10. Com quantos zeros? Né? Seriam 1, 2, 3, né? Só que como tem uma casa decimal, fica 1000 aqui, né? Seria 10.000, só que fica 1000. 1000 o quê? Calorias. Então o que a gente chega aqui, pessoal? Essa temperatura foi para fazer o vapor aquecer. Então qual foi o total de calor que eu forneci? Foi o calor 1, mais o calor 2, mais o calor 3, mais o calor 4, ou seja, 1.600 mais 2.000, mais 10.800, mais 1.000, que dá um total de 1.540, desculpa, 15.400 calorias, certo? 15.400 calorias é o total de calor. Beleza, pessoal? Na casa de vocês tentem resolver as questões aí 6, 7 e 8 da página 102, certo? Copiem essas questões, tentem resolver aí. Podem me apresentar tanto no presencial, né? E quem não está, quem está só no remoto, tenta resolver em casa aí também e se preparar para a prova final. Esse assunto aqui já vai ser para a nossa prova final, falou, professor. E quem ainda está fazendo a avaliação parcial tem que entregar presencialmente para mim,
Já essa semana eu estou recebendo, na próxima semana também. Falou? Fique com Deus, um abraço e até a próxima. Só Jesus é o Senhor. Não esqueça de deixar um comentário no vídeo com teu nome e turma, saber que tu assistiu. Valeu por hoje. Um abraço, moçada.